Bom, pessoal, boa tarde. Conhece ainda, eu sou Felipe, sou diretor de investimentos aqui da Resprev, e a gente marcou esse evento para conversar um pouquinho com vocês sobre a marcação ao mercado e a marcação na curva. Tá? Desde já queria agradecer a participação de vocês, é um assunto super importante e que ganhou maior relevância agora com a publicação do Conselho Monetário Nacional. Em dezembro de 2024, agora, a resolução 61, e autorizou os planos de contribuição definidos, né, como é o caso do futuro, a optarem pela marcação dos seus títulos públicos na modalidade a mercado na curva. Agradecendo a participação de vocês. Essa apresentação aqui ela vai ficar gravada, quem quiser ter acesso depois a gente compartilha com vocês. A gente tem também uma aba aqui de perguntas e respostas, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, fique à vontade para enviar. E à medida que eu avanço na vocês. Então, para a gente começar esse assunto, né, sobre a marcação ao mercado, marcação na curva, é importante que, antes de falar sobre marcação na curva, a gente entenda o que é a marcação a mercado, que é a forma de precificação mais comum que todos nós estamos mais acostumados. Então, o mercado de títulos de renda fixa, a característica desse tipo de investimentos é que nós sabemos, né, exatamente em determinado período de tempo, a gente sabe como é que serão os fluxos desse investimento. Ou seja, eu sei por quanto tempo eu investi, né, é um investimento que tem início, meio e fim. Eu sei qual é a taxa de juros que eu estou contratando. Eu sei quanto que eu estou colocando de dinheiro hoje, quanto que eu vou receber. E esse tipo de título de renda fixa, ele obedece uma lógica de matemática financeira. Tá? Quem estudou administração, engenharia, economia, já deve estar bem acostumado com essas duas fórmulas que eu coloquei aqui no canto do slide, tá? Que são as fórmulas que refletem o valor do dinheiro no tempo. Grosso modo, aqui, o que a gente tem que entender dessa fórmula é basicamente que o valor que eu receber, né, de dinheiro no futuro, ele é uma função da taxa de juros que eu contratei e do tempo que esse dinheiro ficou investido. Essas duas fórmulas, elas são equivalentes. PV vem do inglês, né, de present value, FV de future value. Na verdade, PV é o valor do dinheiro hoje, FV é o valor do dinheiro no futuro. Como é que isso se relaciona, então, com o mercado de renda fixa? Esse é um fluxo básico, né? A gente demonstra aqui na setinha azul para baixo. PV é o dinheiro que eu estou desembolsando hoje, né, que sai da minha carteira hoje, e a seta preta aqui no final é o montante que eu vou receber no futuro. Esse valor, então, ele vai ser corrigido por uma determinada taxa de juros e vai depender daí esse montante do meu N, né, do número de dias que eu tenho, né, do número de dias úteis até o meu vencimento. Trazendo assim, um pouquinho de exemplos numéricos para que fique mais fácil da gente visualizar. Tá? Eu criei aqui um exemplo fictício, como se nós fôssemos investir num título público. Coloquei aqui com vencimento em 2035, né? Então, a gente está hoje dia 14/3 de 2025, supondo que esse título vença 14/3 de 2035, ou seja, daqui a 10 anos. Tá? Coloquei dessa forma para que a gente tenha um N aqui, uma passagem do tempo redonda para facilitar o cálculo. Tá? Então, o vencimento do título daqui a 10 anos, por uma convenção do mercado de renda fixa, tá? Geralmente, o valor unitário final, a gente sabe que o título vai valer R$1.000,
E a partir disso, então, a gente consegue calcular, utilizando essas fórmulas que eu mostrei para vocês no slide anterior, qual é o meu PV, ou seja, quanto que eu desembolso hoje para receber R$1.000 daqui a 10 anos. Tá? E nesse exemplo aqui eu utilizei uma taxa de juros de 14% ao ano. Então, quando a gente resolve essa equação aqui do meu PV, eu chego à conclusão, então, que eu desembolso R$269,74 para receber R$1.000 daqui a 10 anos, e isso é o equivalente a eu receber todo ano 14% no regime de juros sobre juros. Tá? Esse exemplo aqui, ele é hipotético, porque ele é válido, digamos, só para o momento hoje, né? Eu estou falando, dei o exemplo de vocês, né, do dia 14/3/2025. À medida que o tempo passa, ou seja, que esse meu N de 10 anos vai encurtando, essa relação aqui vai mudando e, consequentemente, o meu PV também vai mudando. Então, por exemplo, amanhã, se eu fosse calcular esse valor amanhã, seriam 9 anos e 360 dias, 359 dias, por exemplo. Tá? Então, teria uma redução aqui do N e esse valor ele seria diferente. Tá? Por que é importante a gente entender essa dinâmica dessa fórmula? É justamente porque a minha taxa de juros e o meu período de investimento, eles vão mudando dia a dia. Tá? Eles não são estáticos até o meu vencimento em 2035. Então, eu coloquei alguns exemplos reais aqui nesse slide que vocês podem ver, de 2 títulos públicos federais negociados no mercado. Coloquei alguns dados aqui de fevereiro. Vou me concentrar mais aqui nesse título LTN de 2028, porque ele obedece a mesma lógica dos slides anteriores que eu mostrei para vocês. Tá? Então, vocês podem ver aqui que no dia 3/2, na segunda-feira, ele estava sendo negociado a uma taxa de 14,83 e o PV dele, né, o preço, quanto que eu pago hoje, era de 670,29. Vejam que nos outros dias, a taxa ela oscila levemente, assim como o preço do meu título PV. Tá? Podem ver que todos os dias aqui da amostragem ela tem uma taxa ligeiramente diferente. Tá? Da mesma forma, uma NTNB aqui 2035, ela remunera o IPCA mais 7,82, tem um preço unitário diferente a cada dia por situações de mercado. Tá? Por que eu trouxe esse exemplo primeiro, né, de mercado para vocês? Porque quando a gente vai falar da marcação na curva, a melhor forma da gente entender isso é fazendo simulações de cenário comparando com a marcação ao mercado. Tá? Porque a marcação na curva, ela nada mais é do que eu travar a minha taxa de juros naquela fórmula anterior que eu mostrei para vocês, nessa aqui. Tá? Então, a marcação na curva, a gente vai considerar somente a variação do N, tá? Só a passagem do tempo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos numéricos para que vocês entenderem. Tá? Então, na minha marcação na curva, que eu vou simular que eu comprei esse título pagando 14% ao ano, e eu vou ir calculando, então, nessa coluna do PV, à medida que o tempo passa, ou seja, eu tinha 10 anos, né, do vencimento até 2035, eu vou calculando ano a ano, até esse título chegar em 2035, eu vou calculando meu PV, e vocês veem que a minha taxa ela está travada nos 14%, e vocês vão vendo como se comporta, né, o preço desse título com a marcação na curva. Tá? Para fins comparativos, eu criei 2 cenários aqui de marcação a mercado, onde tanto o meu N vai decaindo ao longo do tempo, como ele vai tendo mudanças nas taxas de juros. Tá? Então, na primeira situação, eu simulei que no primeiro ano eu comprei ele a 14%, mas do ano 9 ao 0, né, ou seja, de 2026 a 2035, essa taxa subiu para 20% e não mudou mais. Então, ela ficou a 20% até o vencimento. E na segunda simulação,
eu simulei uma situação mais parecida com a de mercado, né, com várias oscilações. Então, simulando aqui que a gente tenha comprado a 14 e as taxas oscilaram entre 16% a 10% ao longo do tempo, né? Podem ver que no início ela caiu um pouquinho em relação ao que eu comprei, depois ela subiu, voltou a cair, subiu de novo e por fim caiu, tá? Resumidamente, isso é mais fácil da gente visualizar o efeito com esse gráfico que eu estou demonstrando aqui para vocês na esquerda. Então, vejam que esse gráfico ele é a representação da tabela anterior que eu mostrei para vocês. Tá? Então, vejam que na curva, essa linha azul claro, o meu título ele sai daqueles 200 e poucos reais e vai quase que de uma forma reta, né, exponencial, convergindo para o meu valor de R$1.000. Nos outros dois exemplos, né, no primeiro que a taxa sobe para 20% e fica naquele patamar, vocês vejam que num primeiro momento o meu título ele se desvaloriza em relação ao que eu paguei, mas ele vai recuperando o valor ao longo dos anos até chegar no mesmo valor dos R$1.000. E na terceira situação, vocês vejam que ele tem uma oscilação maior, porque as taxas elas vão variando em todos os anos ali que eu simulei, ela foi variando. Tá? Então, visualmente, assim, esse gráfico eu gosto de mostrar porque ele mostra bem qual é a diferença da marcação ao mercado na curva, né? A marcação na curva, ela fica bem suavizada. O importante da gente entender é que esses três investimentos aqui, eles matematicamente eles possuem o mesmo retorno, tá? A gente comprou eles por 200 e poucos reais que eu mostrei no slide anterior e no final do período nós recebemos 1.000, mas a trajetória ela claramente foi diferente, tá? Então, resumindo um pouquinho, né, dessas diferenças entre a marcação a mercado e a marcação na curva. A marcação a mercado ela vai considerar que o meu I, a taxa negociada, e a passagem do tempo vão agir sobre o preço do título, enquanto a marcação na curva eu vou considerar a taxa que eu investi em determinado momento do tempo e vou valorizar esse título só com a passagem do tempo à medida que ele chega próximo do seu vencimento. Tá? Outras implicações que vocês já devem até ter concluído pelo gráfico anterior. A volatilidade do preço, né, do meu PV a mercado ela vai ser mais alta e a marcação na curva vai ser mais baixa porque ela é mais retilínea. A marcação ao mercado tem um horizonte temporal mais de curto prazo e a marcação na curva mais de longo prazo. Por quê? Porque a marcação na curva ela está focando na convergência do valor só no vencimento. A marcação ao mercado não, ela valoriza, né, avalia o valor justo a cada dia que passa, ela está avaliando aquele título. Então, uma implicação bem importante, tá? Se eu tenho um título público marcado a mercado, né, digamos, no nosso exemplo anterior, o título que vence em 2035, comprei ele hoje. Se daqui a um mês eu quiser vender esse título na marcação a mercado, o valor financeiro do título na marcação a mercado vai ser igual ao valor disponível que eu tenho para resgatar se eu quiser ter esse valor antes do meu vencimento. Tá? Na marcação na curva, não. O valor financeiro efetivo do meu título daqui a um mês, ele vai ser diferente do que eu tenho disponível para resgate, justamente porque o foco da marcação na curva é valorizar aquele título, considerando que eu vou carregar ele até o meu vencimento. Tá? Então, em linhas gerais, tá? A marcação na curva ela só faz sentido para quem vai manter o título investido até o seu vencimento sem fazer nenhum resgate antecipado. Tá? Já a marcação a mercado funciona para os dois casos, né? Tanto para quem vai manter até o vencimento, como para quem pretende vender o título antes do vencimento. Tá? E aqui só salientando o que eu comentei com vocês, né? Essas taxas de retorno elas são equivalentes do momento de compra até o vencimento do título. Tá? Entrando um pouquinho aqui na CNPC 61, né, que eu comentei com vocês, que ela permitiu, então, que os planos de contribuição definida possam escolher qual desse tipo de marcação que
que a entidade vai adotar. Tá? Nós levamos essa questão até para o nosso Conselho Deliberativo, tá? E diante dos estudos que foram feitos, o nosso plano RS Futuro ele vai continuar adotando a marcação ao mercado, tá? Deixei aqui como sempre foi, então nada muda em relação à divulgação da nossa cota oficial. Porém, vocês, para quem tem o hábito de entrar no demonstrativo do participante na área logada, vocês vão ver que já tem um novo quadro nesse demonstrativo, que nós estamos divulgando uma marcação na curva para fins comparativos, tá? Então, ela não é a nossa cota oficial, mas nós estamos divulgando isso para que o participante saiba, né, qual teria sido a rentabilidade mantendo esses títulos até o vencimento, tá? Mas o Plano RS Futuro tem o objetivo, então, de vender os títulos antes do vencimento, por isso que está utilizando marcação ao mercado? Não é isso, tá? A opção por manter os títulos na curva é porque, apesar, né, de boa parte dos participantes terem o objetivo de se aposentar com o Plano RS Futuro e oferir esses rendimentos quando houverem o vencimento dos títulos públicos, a gente tem um movimento também de portabilidades de entradas e saída dos planos. Tá? Então, pensem vocês, por exemplo, algum colega de vocês que era servidor municipal, passou para a esfera estadual e traz recursos de outra previdência para aportar na RSPrev. Quando esse recurso entra na entidade, ele está, digamos, comprando cotas de um patrimônio. E se eu estiver valorizando esse patrimônio com a metodologia na curva, eu posso estar dando mais cotas ou menos cotas do que, de fato, esse participante tem direito. Tá? Da mesma forma, imaginem a situação inversa, uma portabilidade de saída. Caso algum colega de vocês passe num concurso federal e vá migrar para uma FUNPRESP, por exemplo. Então, se nós estivéssemos adotando a marcação na curva, e esse participante tem que sair com o patrimônio dele da RSPrev para a FUNPRESP, e existe uma marcação na curva, também, né, esse participante está resgatando, digamos, antes do vencimento desses títulos, então estaria havendo aí uma injustiça patrimonial, né, digamos. Os participantes poderiam estar levando mais ou menos cotas do que, de fato, eles têm direito. Tá? Então, por esse motivo, tá, para fins comparativos, a gente fez um recálculo, né, de todo o histórico do Plano RS Futuro, considerando a marcação na curva. Então, nessa parte aqui da área do participante, vocês vão conseguir ver já os últimos 12 meses, como é que teria sido a marcação na curva. Então, a gente olhando aqui de fevereiro a janeiro de 25 agora, vocês podem ver que tem uma diferença bem importante, né? A gente teve um desempenho ruim aí, se olhar os últimos 12 meses, um desempenho de 3,73, mas considerando a curva de juros, um rendimento de 9%, tá? E aqui a gente tem um comparativo também nos últimos 24 meses e desde o início do plano, tá? Passando aqui para a segunda parte do novo gráfico que é disponibilizado na área do participante para vocês, nós também colocamos esse comparativo, tá, de como teria sido o retorno acumulado do plano RS Futuro com a marcação na curva desde o seu início. Tá? Então, vocês vão ver que na marcação na curva aqui, nós temos acumulado um retorno de 86,55. Ele ainda é um pouquinho abaixo aqui do CDI acumulado desde o início do plano lá em novembro de 2016, mas ele é melhor do que a nossa rentabilidade a mercado aqui na cota, tá? De 67,45. Eu já vou explicar para vocês por que essa diferença está tão grande, tá? Mas a gente consegue ver que, então, o retorno acumulado aqui na curva, ela superou nesse período em 25% o IPCA, né, o índice de inflação oficial, que dá o equivalente aqui nesse período todo aproximadamente a IPCA mais 2,71. Tá? Ele ainda está um pouquinho abaixo da meta de rentabilidade
que foi vigente de 2021 até o final de 2024, que era de IPCA mais 3. Tá? Para quem não acompanhou ainda a divulgação da nova política de investimentos, a meta do plano agora é de IPCA mais 4,5. Tá? Mas a gente já vai ver agora o porquê, então, dessa diferença tão grande. A gente vê aqui, então, os últimos 4 anos, tá? Os 4 anos fechados, desse comparativo da nossa cota na curva e a mercado. Tá? E o que a gente nota aqui? Que o único ano que a marcação a mercado foi superior à curva foi o ano de 2023, que foi o ano que a gente teve uma leve queda de juros, e nos demais anos a gente teve elevação das taxas de juros de longo prazo no Brasil. Tá? Então, lembrando que 2021 foi aquele ano que a gente saiu da pandemia, que a taxa de juros estava em 2% e o IPCA acelerou bastante e superou os 10% no ano de 2021. Tá? Então, foi um ano bem ruim de rentabilidade para todo o mercado. Em 2022, a taxa de juros subiu, mas não muito, tá? Mas vocês já veem que foi o suficiente aqui para a marcação na curva ser um pouquinho superior à marcação ao mercado. No ano de 2023, nós tivemos o inverso, né? Nós tivemos uma redução da taxa de juros. A taxa de juros aqui estava rodando entre 12,5% e 13%, se eu não me engano. A gente chegou a ter uma expectativa de uma taxa de juros de 9%. Então, nessa redução de juros de longo prazo, a marcação a mercado superou a marcação na curva. E agora, em 2024, a gente teve, durante boa parte do ano, mas com mais intensidade aqui a partir do segundo semestre, uma nova elevação das taxas de juros de longo prazo no Brasil, e chegou nesse patamar que a gente está com, acho que a maior diferença aqui entre a nossa marcação na curva e a marcação a mercado. Tá? Entrando um pouquinho mais em detalhes, tá? Olhando aqui desde 2021, tá? Comparando a nossa cota a mercado, aqui sempre os últimos 12 meses, tá? Nossa cota do plano a mercado e, em azul claro, a nossa cota com a marcação na curva, tá? E aqui a nossa meta de rentabilidade de IPCA mais 3, que é praticamente o período todo, tá? Só janeiro de 2025 que a gente começa a ter IPCA mais 4,5. Mas o que a gente nota, né? Que passado aqui o efeito da pandemia, né? Daquela forte elevação do IPCA, o desempenho dos títulos ele vem ficando mais normalizado. E sob a ótica aqui da marcação na curva, a gente trabalhou acima da meta de rentabilidade, mas, como vocês podem ver, né, a situação da marcação ao mercado, que eu demonstrei para vocês anteriormente, ela oscila mais porque as taxas oscilam mais. Tá? Isso é bem interessante, tá, da gente ver a evolução do patrimônio e da representatividade da carteira própria do Plano RS Futuro. Tá? A carteira própria, que eu chamo aqui, é quando a gente adquire diretamente os títulos públicos no mercado, porque a gente consegue fazer essa reconciliação entre marcação a mercado e marcação na curva. Tá? Quando a gente investe em renda fixa através de fundos de gestores terceiros, a gente não consegue demonstrar esse efeito. Então, por isso que vocês vão ver que, por exemplo, aqui quando a gente olha 2021, essa marcação na curva aqui, ela ainda parece uma taxa baixa, né, de 3,97%, 4%, justamente porque quando a gente olha a representatividade da carteira própria nesse período, ela ainda era muito baixa, né? 2021 foi bem o ano que nós começamos com maior força a desenvolver essa carteira própria. Podem ver que a gente encerra aqui 2021, ela é um pouco menos de 35% ainda da carteira, enquanto que agora em 2025 ela já está, né, já superou 65% de representatividade. Tá? Da mesma forma, o nosso patrimônio, né, hoje chegando mais próximo aqui de 190 milhões, e no início da carteira própria ele era aqui menos de 40 milhões de reais. Tá? Então, por conta dessa maior relevância que a carteira própria vem ganhando, é que essa rentabilidade na curva ela vai se tornando mais atraente.
Aqui para ilustrar um pouco para vocês aquela questão da situação de transferência, né, de injustiça de patrimônio que poderia vir a ocorrer nos casos de portabilidade de entrada ou portabilidade de saída do plano. Essa é uma fotografia até está um pouquinho desatualizada, mas para efeitos didáticos ela serve, tá? De dezembro de 2024. Se nós considerássemos nessa época que o total investido pelo plano nas NTNBs, o valor a mercado, então, de pouco mais de 80 milhões, mas quando a gente olha a marcação na curva, era de 89 milhões. Tá? Então, digamos, um participante que faz uma portabilidade de saída nessa situação, né, digamos, a gente está dizendo que o plano tem um valor 8 milhões, quase 9 milhões aqui, a mais do que ele realmente tem. Então, digamos, um participante que está fazendo portabilidade de saída, ele está levando dinheiro a mais do que deveria do plano. Da mesma forma que um participante que aporta os seus recursos na RSPrev nessa situação, ele vai estar comprando menos cotas do que ele deveria, porque ele está pagando por uma quantidade de patrimônio maior, tá? É por esse motivo aqui, tá, que o Conselho Deliberativo ele decidiu por manter toda a marcação dos títulos públicos a mercado, ou seja, não vai haver essa injustiça de compra de cotas de patrimônio entre os participantes, mas a gente está divulgando essa rentabilidade na curva para que vocês tenham noção e tenham uma sensibilidade maior também do retorno que a gente pode esperar para frente, né? Porque mais importante do que a gente olhar como foi o retorno passado é a gente compreender o que está dentro da nossa carteira daqui para frente. Então, trazendo um pouco mais de informações aqui para vocês também, essas diferenças que ocorrem nesse slide anterior, né, da diferença da marcação ao mercado e marcação na curva, elas derivam principalmente do diferencial entre as taxas que eu comprei os títulos públicos ao longo do tempo e das taxas que estão vigentes no mercado no momento que a gente faz essa avaliação. Tá? Então, essa avaliação aqui, se eu não me engano, foi feita ao final de janeiro, e vocês conseguem ver aqui que a média, né, de boa parte dos títulos que nós adquirimos, ela está abaixo da marcação ao mercado. Então, é por isso que nós temos essa situação aqui, onde a marcação a mercado ela nos dá um patrimônio menor do que a marcação na curva, tá? Porque, na média, nós pagamos uma taxa mais baixa. Então, considerando aqui todos os vencimentos dos títulos públicos do plano, vocês veem que o plano comprou, em média, os títulos públicos a uma taxa de IPCA mais 6,04, e ela no mercado estava em IPCA mais 7,57. Dá uma diferença aqui de 1,5% mais ou menos nesse comparativo. Depois, trazendo um pouco mais aqui da situação da carteira do Plano RS Futuro, né? A gente sempre coloca também no demonstrativo do participante, nas últimas páginas a gente roda um backtest das alocações, que nada mais é para a gente mostrar para vocês, olha, se nós tivéssemos essa carteira de investimentos desde 2011, se eu não me engano, quando começa o backtest, até hoje, qual teria sido o retorno efetivo, tá? Então, a gente faz esse backtest e demonstra para vocês aqui quais são as alocações que o plano tem, tá? Que são basicamente essas aqui. A gente vê que a principal alocação aqui, 61%, é nesse fator IMAB, tá? Que são os títulos públicos federais indexados à inflação, que em diversas apresentações para novos servidores e demais palestras aí sobre o plano, a gente fala bastante, né, que é um título que ele é bem aderente à nossa política de remunerar IPCA mais uma taxa. Ele é a principal alocação, continua dessa forma, mas nós também temos outros investimentos, né? Tem ações no Brasil, ações no exterior, um pouco de fundos imobiliários, renda fixa no exterior também. Tá? Mas é importante que vocês tenham a noção, né, de que o plano ele não é 100% renda fixa,
Então, até por isso que, eventualmente, quando vocês olham a marcação na curva, vocês podem ver, mas tem um valor negativo aqui. Eu achei que a marcação na curva, né, como ela é constante, eu só iria ver retorno positivo. Lembrem-se que o nosso plano ele não é 100% investido, né, na renda fixa, naquele fator das NTNBs, tem esses componentes aqui, né? Então, quando as ações no exterior sobem muito ou caem muito, elas vão impactar na marcação a mercado, tá? Então, tem esse efeito também. E, por fim, aqui eu trago um pouquinho mais de atualização também do backtest que eu comentei com vocês, tá? Que esse backtest está demonstrado lá na última página do demonstrativo. Aqui a gente vê o histórico da nossa alocação de 2025, tá? Então, aqui a gente está olhando os últimos 252 dias úteis, aqui é para fechar 12 meses, né? Exatamente. Então, a gente olha janelas móveis, né? Desde janeiro de 2011, agora até fevereiro de 2025, qual teria sido o comportamento, né, dessa carteira. Então, a gente olha que essa carteira teria um retorno real, ou seja, acima da inflação, tá? Um retorno médio de 4,97 mais inflação. O máximo observado nessa amostragem seria de IPCA mais 18. O mínimo, o pior cenário, né, IPCA menos 10. A gente tem aqui um total de 3.510 janelas, né? Então, de janeiro de 2011 a fevereiro de 2015, a gente consegue ver, digamos, 3.510 períodos anuais dentro dessa avaliação, que a gente consegue avaliar qual teria sido o retorno em relação ao IPCA e em relação ao CDI, tá? Mas o mais importante aqui, a gente vê a distribuição estatística, né, de como é o comportamento dessa carteira. Então, a gente vê que, apesar dela ter uma média de retorno alto aqui acima da inflação, em 20% do período de tempo aqui, ela teve retorno negativo, ou seja, abaixo da inflação. 31% do tempo ela conseguiu render acima de 8% da inflação, 60% acima de 4,5%, que é a nossa nova meta de retorno, 72% do tempo acima de 3%, e assim por diante, tá? A gente faz um comparativo também de como é o desempenho em relação ao CDI, tá? Mas o destaque aqui é que em cerca de 70% do tempo a gente espera que ela rode acima do CDI, tá? E como que isso tudo aqui a gente consegue visualizar e comparar com o momento atual do plano, tá? Quando a gente olha os últimos 4 anos que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai ver que foram períodos em que 50% do tempo dos últimos 4 anos, ou seja, em 2021 e 2024, essa carteira ela rendeu abaixo do esperado, né? Ela rendeu abaixo do IPCA, ou seja, a gente estava esperando que em 20% do tempo ela tivesse esse retorno, mas no período que a gente está olhando de 4 anos, a gente teve 50% dos retornos abaixo, né, da inflação. Então, em 2021, eu acho que foi o nosso pior retorno histórico aqui, foi IPCA menos 8, né, por causa daquele avanço do IPCA que eu comentei anteriormente. E agora, em 2024, com os últimos 2 meses ali, que novembro e dezembro foram bem ruins para o mercado de renda fixa e renda variável no Brasil, a gente acabou fechando o ano em IPCA menos 2, tá? 2023 foi um ano bem positivo para a gente, né? A gente vendeu IPCA mais 10 no ano. E 2022 aqui ele foi levemente positivo, foi IPCA mais 1, se eu não estou enganado, tá? Mas, resumidamente, tá? Quando a gente olha a marcação ao mercado, os últimos 4 anos eles foram bem desfavoráveis para o fator IMAB, tá? Quando a gente olha sobre outra ótica, né, sobre a marcação na curva, né, sobre todas as compras e aquisições de renda fixa que a gente vem fazendo, a situação é diferente, mas, né, como eu comentei com vocês, para que essa situação, né, esses retornos que nós adquirimos aqui de IPCA mais 7,13, mais 6,30, que isso aqui se materialize, nós vamos precisar aqui
o tempo atue, né, para aproximar a marcação a mercado da marcação na curva e para que essa situação aqui ela tenha uma convergência, certo? Porque essa diferença entre a minha marcação na curva aqui de 86 para 67, ela é puramente por causa da minha renda fixa, né? Ou seja, nós temos comprado títulos a taxas ali de IPCA mais 6 na média, a taxa está em IPCA mais 7,5, e isso aqui vai convergir os 67 para os 86 à medida que passar o tempo, tá? E essas taxas se aproximarem mais. Eu acho que eu vou abrir para vocês aqui para responder as perguntas, e eu acho que vai ficar mais dinâmico e mais interessante, tá? Então, nós temos aqui uma pergunta. Existe a previsão de criação de um segundo plano com investimentos exclusivos em renda fixa? A pergunta do Márcio. Márcio, ainda não, tá? Hoje, como vocês podem ver aqui, o patrimônio da entidade está chegando próximo aos 200 milhões de reais. Tá? A gente entende que o plano precisa crescer um pouquinho mais ainda para que a gente tenha condições de oferecer perfis diferenciados de investimentos. Tá? Eu sei que vocês, a maioria, acompanha bastante a Funpresp, por exemplo, que já tem 4 perfis, né, de investimentos. Eles já estão, né, já têm um patrimônio aí acima do bilhão de reais, né? Então, eles já têm uma condição melhor de oferecer isso. Eu acredito que, à medida que a gente se aproxime dos 500 milhões, já seja possível que a gente consiga segmentar e ofereça perfis diferenciados de investimentos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Pessoal, se quiserem mandar mais alguma pergunta, acho que para falar não tem como, né? No evento ao vivo é só digitando. Fico à disposição. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, eu aguardo um pouquinho aqui para responder. Bom, acho que não tem mais questionamentos aqui. De toda forma, a gente tá gravando essa apresentação. O nosso pessoal que pode encaminhar depois para todos os inscritos. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta depois, também pode nos contatar via WhatsApp, via e-mail. Tem os nossos canais ali de comunicação no site, pode responder o próprio e-mail enviado, né, para divulgação aqui da live. A gente fica à disposição de vocês e agradece bastante aí a participação. É super importante que vocês estejam engajados, né, no acompanhamento dessas mudanças de informações no plano. E, enfim, ficamos à disposição. Obrigado pela presença de todos. O Rodrigo mandou aqui só, antes de encerrar, pedindo, né, para
nós encaminharmos a apresentação e os links para os inscritos. Pode deixar que a gente encaminhe assim, Rodrigo. Então, isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço.